Hello, dear students, teachers, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Hoje, então, nós vamos fazer aí, né, uma prática, uma atividade prática daquilo que nós vimos na aula anterior, né, que foi um conteúdo aí que foi bastante trabalhado e agora a gente vai colocar em prática, que é esse conteúdo aí, ó. É o past continuous, que foi o conteúdo trabalhado na última aula e agora, então, nós vamos colocar em prática no nosso momento aí, né, de atividade, né? Colocar em prática tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Vamos para a primeira pergunta? Então, gente, na primeira pergunta, na primeira questão, nós temos o seguinte: o past continuous descreve, né? Tá? E tem 5 opções ali, vocês vão destacar aquela alternativa que melhor descreve o past continuous. Lembrando, né, que ele é um tempo verbal aí. Então, encontre a resposta correta. Na sequência, nós voltamos aí para a correção dessa primeira questão. Então, gente, voltamos aí para a correção dessa primeira pergunta, né? Uma pergunta aí bastante fácil, né? Ele perguntava aí sobre o past continuous, né? Como que é descrito esse tempo verbal, né? Vamos ler algumas respostas, olha só. A Natália diz que é a letra B, o Marcos William diz que é a letra B. Aí nós temos o Pedro, também letra B, ele fala que é da CMPM 7, da professora Eliana de Freitas Moraes. Aí o Diego, letra B. Moisés, letra B. Aí nós temos a Raíssa, também postando a letra B. Daniela,
também letra B, né? A maioria aí dos alunos, então, apostando na letra B. Jenny, também letra B. Gabriel, Ryan, também letra B. Então, todos os alunos aí, né, apostando na letra B. Vamos dar uma olhadinha na questão, depois a gente mostra aí a resposta correta. Olha só. Então, o past continuous descreve somente ações de um passado distante? Não, isso não é. É um tempo verbal, mas não é relacionado ao past continuous. Letra B. Ações ocorridas de forma contínua em um período anterior ao presente? Sim. Até porque a dica aqui, né, vem da palavra contínua, né? O past continuous passa aquela ideia, né, de um passado, de uma ação que ocorreu no passado, mas que perdurou por um certo período, né? Não é descrita exatamente quando acabou, né? Então passa a ideia de continuidade. Letra C. Planos para o futuro? Não. É um tempo verbal do passado, não é? Atividades diárias também não. E letra E, somente ações que ocorrem neste momento. Não. Isso é o present continuous, não o past continuous. Vamos ver a resposta correta agora? Eu acho que todos acertaram, né? E exatamente, a letra B, então, ações ocorridas de forma contínua em um período anterior ao presente. Então, a resposta, né, ela fica bastante clara, porque o past continuous, então, ele tem duas informações importantes. Past, primeiro, é passado, continuous dá uma ideia de continuidade. Então, se você prestar atenção no próprio nome desse tempo verbal, você já vai chegar à resposta, tá? Né, que fica bastante óbvio ali. Então, é um tempo verbal e indica, então, uma ação que aconteceu no passado, mas que perdurou por um certo período, né? Então, essa ideia de continuidade. Certo, gente? Parabéns aí a todos que ficaram ligados e responderam corretamente. Vamos para a nossa segunda pergunta agora, nossa segunda questão, aliás. Olha só, na questão 2. Escolha a alternativa que apresenta a forma interrogativa da oração. Então, esse tempo verbal ele tem a forma afirmativa, né? Aí tem a forma negativa e interrogativa. Essa questão, então, em verde, está destacada uma frase na forma afirmativa. Peter was playing basketball last week. Essa é uma afirmação, uma frase afirmativa. Como que ela fica na sua forma interrogativa? Aí nós temos 5 opções. Vocês vão ver aí a estrutura da forma interrogativa desse tempo verbal. E depois vocês vão escolher a alternativa correta. Na sequência, também, nós voltamos para a correção dessa nossa segunda questão.
Então, gente, estamos de volta agora para a correção. Então, essa segunda questão, basicamente, era colocar, então, a frase que estava na forma afirmativa na sua forma interrogativa. Quando eu faço essa alteração, né, de uma forma afirmativa para uma interrogativa, a própria estrutura da frase sofre algumas alterações, né? A primeira delas é o início da pergunta com um verbo, normalmente o verbo auxiliar. Então, essa regra geral de que frases, né, perguntas em língua inglesa vai começar com verbo, também se mantém nesse tempo verbal que é o past continuous. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aí nos alunos que responderam. O Ageu disse que é a letra C, aí o Sávio disse que é a letra C, o William está meio confuso aqui. Moisés, da escola Solon de Lucena, letra C. Aí nós temos a Letícia, diz que é a letra C, Jefferson, letra C, Maria Fernanda, da escola Marco Antônio Vilaça 1, letra C, Cauã também, letra C, Verusca, letra C, Áurea, letra C, Vinícius, letra C, aí nós temos o Ryan, do Colégio Amazonense Dom Pedro II, apostando também na letra C. A grande maioria dos alunos, então, apostando na letra C. Mas vamos ver um pouquinho essa pergunta, depois a gente vai para a resposta. Olha só. A forma afirmativa, então, ela tem essa estrutura, né? Sujeito, Peter was playing basketball last week. Então, eu tenho, sempre iniciando, desculpa, tá, gente? Com um sujeito. Olha só. Peter was playing basketball last week. O Pedro estava jogando basquete na semana passada ou na última semana. Repare que eu tenho o Peter iniciando a pergunta. Aliás, né, a frase, porque é o sujeito. O que muda então da frase afirmativa para a interrogativa? Basicamente, ele vai começar então sempre, né, com o verbo. Qual é o verbo, então, dessa estrutura? Eu tenho, então, Peter was playing. Repare que o verbo é o verbo auxiliar was, que é o passado do verbo to be, tá certo? Então, é ele que vai iniciar a pergunta. Então, já sei que é o verbo auxiliar que vai começar. Olha só. Então, já sei que é o verbo, né? Peter aqui na frase afirmativa iniciou. Aí, ele vai alterar, né, a posição. O verbo auxiliar vai vir antes do sujeito, tá certo? Então, vai haver essa alteração. Então, a gente já descarta essa. Porque where eu vou utilizar para plural, não é o caso. Também não é o caso da letra E. Então, sobrou a letra B e a letra C. E uma delas, então, vai ser a resposta correta. Was, Peter, was, eu não repito o verbo, tá? Então, já eliminamos essa questão. A resposta correta, então, vai ser a letra C, porque ele mantém a estrutura. Verbo auxiliar, né, forma interrogativa, claro, aí o sujeito, aí o verbo principal e aí o complemento. Esse verbo principal sempre acrescido de ing. Então, o que muda da frase afirmativa para a frase interrogativa é justamente a alteração de posição entre sujeito e verbo, né? O verbo vai iniciar a pergunta, depois vem sujeito, depois vem o verbo principal acrescido de ing, e aí, por fim, o complemento e, claro, no final, o question mark, que é o ponto de interrogação. Certo, gente? Então, agora a gente vai, né, já falamos que a resposta aí correta é a letra C, agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 3. Olha só. Marque a opção que apresenta a forma negativa da oração. They were crying last night. Eles estavam chorando, né, na noite anterior, né, noite passada. Nós temos uma frase, então, afirmativa, vocês vão colocá-la na forma negativa. Lembre-se, né, da estrutura da forma negativa, encontre qual é a opção que contém a forma negativa dessa frase aí, tá? Na sequência, a gente volta para a correção.
Então, gente, nessa questão 3, né, ele seguiu mais ou menos aí o que nós vimos na última questão, né, na questão 2. Só que essa nós temos uma frase na forma afirmativa e vocês deveriam encontrar a alternativa que apresenta a forma negativa desta mesma sentença, dessa mesma frase. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, marque a alternativa, a opção, aliás, que apresenta a forma negativa da oração. Então, eu tenho aqui, né, a frase afirmativa. O que muda, então, da frase afirmativa para negativa? Basicamente, nós temos o acréscimo da partícula de negação, ou advérbio de negação, not, logo após o verbo auxiliar. Então, eu tinha 3 opções, né? Aliás, 5 opções. Na letra A, they not. Então, a presença do not aqui, ela já não está correta, tá? Porque o not já está antes do verbo. Não é isso. Não é isso o que nos mostra a estrutura da forma negativa. Na letra B, nós temos they were crying. Faltou aqui, então, o not, né? Então, já sabemos, já eliminamos essa possibilidade. Letra C, they not. Olha a presença do not antes do verbo auxiliar e repetindo aqui. Não, eu não repito. Também descartamos a letra C. Na letra D, they were not. Olha só, nós temos uma possível candidata aqui. Então, nós temos o sujeito, aí o verbo auxiliar, auxiliar verb, mais o not, mais o verbo principal acrescido de ing. E aí o complemento. Então, nós já sabemos que a resposta correta é a letra D. Letra E, they was not. Então, o was não, porque eu tenho um plural aqui. Portanto, se eu tenho plural, a conjugação correta é were. Deveria ser were. Então, já descartamos, já sabemos que ela está errada. Vamos só confirmar, então, a resposta? Então, é a resposta, né, a letra D. E foi exatamente essa resposta que a maioria dos alunos deram. Foi o caso, então, né, do Luan Vitor, diz que é a letra D. Aí nós temos a Aline também, diz que é a letra D. Guilherme apostando letra D. Ageu, Gabriela, todos na letra D. Gabriela colocou o nome da escola, Maria Rodrigues Tapajós. Aí nós temos o Cauã, né, falando ali que é a letra D. O Jarles, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Jarleson, aliás. Letra D. Cauã, letra D. Liliane, letra D. Aí nós temos Kelly, também letra D. Ryan, também letra D. Jefferson, letra D. Gabriela, letra D. Jenny, também letra D. Então, a maioria dos alunos aí apostando na letra D. E, claro, eles acertaram. Porque eles seguiram exatamente a regra, né? As frases negativas. A única mudança que ocorre é a presença da partícula de negação not, ou advérbio de negação not, logo após o verbo auxiliar. O resto continua igual, o verbo principal acrescido de ing. Vamos agora para a nossa quarta questão. Assinale a opção que completa a oração no past continuous. Aí nós temos ali I, já temos um sujeito singular, então já preste atenção. Vocês vão encontrar a alternativa que completa corretamente essa frase, tá? Na sequência, nós voltamos com a correção.
Então, gente, nessa última questão, aliás, nessa questão última aí, nós tínhamos que preencher aquela lacuna ali com a forma adequada. Na verdade, é uma frase, né, uma sentença do past continuous, só que faltava duas partezinhas ali que vocês deveriam completar. São justamente a posição do verbo auxiliar e do verbo principal sempre acrescido de ing. Essa é a estrutura, então, das frases afirmativas do past continuous. Vamos dar uma olhadinha na questão agora? Então, nessa questão, nós temos o seguinte, nós temos ali um sujeito, né, que já dá uma dica muito importante. Se é um sujeito no singular, já sabemos que deve ser o was, porque o were eu utilizo sempre com plural. O sujeito aqui é singular, então já descartamos a letra B e a letra D, tá? Então, I was, eu já tenho que colocar então o verbo auxiliar, was, conjugado corretamente com o sujeito. E aí, na sequência, nós temos, né, todos eles o verbo listen, né? Não é listen, nem é listen, listen, o T quase não é pronunciado, tá? Então, nós já sabemos que a primeira parte é was, e daí, claro, o verbo acrescido de ing, que é aqui na letra A, was listening. Nenhuma dessas opções aqui apresenta, né, verbo com ing, verbo principal com ing, e a letra B já foi descartado porque o verbo aqui está incorreto. Vou mostrar para vocês a resposta correta agora. Então, a resposta correta é mesmo a letra A, was listening. E agora alguns alunos aqui, né, que responderam aí essa questão, a questão 4. Olha só. Os alunos, vamos ver. O Ryan aqui respondeu letra A, né? O Diego colocou inclusive ali a frase, né? Was listening. Parabéns, é isso mesmo, né? Faltava então preencher com o verbo auxiliar e o verbo principal acrescido de ing. Great job. Nós temos a Kelly também, colocando, da Escola Estadual Rio Preto, da Eva, letra A. Miliane também, letra A. Então, a maioria dos alunos aqui colocando letra A. O Gustavo também apostando letra A. Lucas, Janaína também, letra A. Vitor, Rose, Josilene, todos na letra A. A grande maioria, então, apostando na letra A. E acertaram. Essa é a estrutura. Sujeito, verbo auxiliar sempre no passado, né? O verbo to be sempre no passado, corretamente conjugado com esse sujeito, né? Aí nós temos o verbo principal sempre acrescido de ing e o complemento. Tá certo, gente? Parabéns a todos os alunos que participaram, que acertaram, que participaram do chat. E por hoje era só. Nós nos vemos aí nas próximas aulas, tá certo? Bye, bye!